Eu queria falar sobre comédia, mas veja bem, é muito difícil fazer um vídeo sobre comédia ser um vídeo de comédia. Eu já falei milhões de vezes que piada é igual salsicha. Se você vê como ela foi feita, você não vai aproveitar muito. Você não pode saber exatamente de onde vêm as coisas que você gosta. Você vê os bastidores de uma piada e continuar achando graça é tipo você conhecer os pais da atriz pornô e continuar de pau duro. Tipo, não tem coisa pior no mundo do que quando um cara chega pra você e fala: eu vou te contar uma piada. Deixa eu contar uma piada. Piada arruinada. Depois de você falar, vou te contar uma piada, você pode muito bem falar que meu cachorro morreu e eu tô com AIDS. Porque o nível de graça pra mim vai ser igual. Porque depois que você fala que você vai contar uma piada, você acabou de me entregar a responsabilidade de dar risada depois que você terminar. Porém, você fazer humor no Brasil sem estar usando um nariz de palhaço te deixa à mercê de ser mal interpretado, muitas vezes por pessoas que querem te interpretar errado. Não é à toa que durante muitos e muitos anos, quase todo o humor no Brasil era tipo, sabe, Zorra Total, aquela porra bem exagerada, farsesca. Porque quando um cara usando um terno roxo de bolinha amarela olha pra câmera e fala um bordão, fica meio difícil você se fazer de tonto e fingir que aquilo foi uma declaração seríssima. Nerso da Capitinga se envolve em polêmica por causa de piada. Eu sei que é batido você falar que o mundo tá chato e que as pessoas estão sensíveis. Sensível ao meu pau depois da terceira punheta. As pessoas estão histéricas. Eu nem gosto de usar o termo politicamente correto, porque isso tipo virou um daqueles argumentos prontos que as pessoas usam. Sabe? Tipo, eu chamo de argumento miojo. Fica pronto em 3 minutos, qualquer criança pode fazer, é meio tóxico. Mas é claro que existe sim uma porrada de grupos de interesse que se acham tipo uma autoridade moral e querem ditar e cagar regra no que a comédia pode ou não ser. E não tem coisa que me deixa mais puto do que quando eu vejo um ativista achando que entende pra caralho de comédia. As pessoas falam de comédia como se não fosse um dos gêneros literários e teatrais mais antigos do mundo, com centenas de milhares de publicações e autores renomados pra caralho e uma história fodida que demora muito tempo pra você virar especialista. Sabe, eu vejo muita gente falando, porque um comediante branco, hétero e homem não sabe nada sobre ser oprimido. E eu concordo. Mas o Jean Willis não sabe porra nenhuma sobre comédia. E é exatamente isso que acontece sempre que algum comediante toma no cu por causa de uma piada, sabe? Tipo, surge do bueiro um monte de pseudo-especialista em humor, postando, sei lá, imagem tipo, dos caras do Choque de Cultura, falando que, não, porque esses humoristas não ofendem ninguém. Tradução, esses humoristas não me ofenderam ainda, então eu vou usar eles como exemplo pra não admitir que eu sou um pau no cu sem nenhum senso de humor. Eu vou falar uma parada pra vocês, nenhum humorista decente é a favor de censura, nenhum, porque todo humorista sabe que piadas engraçadas e piadas sem graça vêm exatamente do mesmo lugar. Coisas boas e coisas ruins podem vir do mesmo lugar. A minha irmã estuda medicina. Eu sou um merda que faz vídeo pro YouTube. Nós dois viemos do mesmo lugar, no caso o saco do meu pai. Mas se a gente castrasse o meu pai, sim, a gente teria menos um youtuber, mas a gente também teria menos uma médica. Um humorista pode discordar completamente da ideia que uma determinada piada passa. Mas ele nunca vai ser a favor da censura, porque a gente simplesmente não confia em você pra julgar o nosso trabalho. Porque você, sei lá, confiar num jornalista do Catraca Livre pra julgar o que é humor, é tipo você botar um surdo pra ser jurado do The Voice. Vai acabar a temporada e ele não virou a cadeira ainda. Se você não é uma pessoa que vive humor, você só consome o humor de vez em quando, você vai ter o seu limite daquilo que você consegue achar graça. Isso depende só de você. Não dá pra você estabelecer um limite pra todo mundo. Se você é cristão, você não vai gostar de piada com Jesus. Se você é feminista, você não vai gostar de piada com mulher. E os dois não gostam de piada com aborto. Sabe o que é um pontinho vermelho no fundo da privada? Era pra ser o Enzo. Eu particularmente não concordo com o humor de uma porrada de gente, mas a gente combate o humor que a gente não concorda com o humor que a gente concorda. Se eu levar um soco na cara num ringue de boxe, eu não vou abrir um BO de agressão com o cara. Na minha opinião, as pessoas têm muito medo de comédia porque a comédia não pede permissão. A risada é uma coisa involuntária, você não escolhe rir. Então uma risada na hora errada sobre o tema errado pode destruir toda aquela identidade que você tentou criar sobre si mesmo. Uma risada mal colocada dá pra ouvir por debaixo dessa sua armadura de guerreiro, bom moço, defensor dos oprimidos e pronto, assim, ó, puff, assim morre um herói. Aí você não vai ter mais moral com a turminha da sua faculdade, você não vai ter mais moral com a turminha da sua igreja, ou seja lá qual imagem você esteja tentando passar pros outros, certo? Uma risada. Isso me lembra que eu sempre vi protestos contra piadas com temas polêmicos, mas eu nunca vi um protesto contra, sabe, uma música com tema polêmico, um poema com tema polêmico, sabe? Porque a piada é a única coisa que pode tirar de você
uma coisa que você não quer mostrar. Se alguém cai da cadeira do seu lado, você vai rir. Você não vai ficar pensando se essa pessoa mereceu cair da cadeira, sabe? Tipo, a velha caiu da cadeira, tudo bem, todo mundo riu, mas a gente tá rindo de velhas caindo da cadeira faz tanto tempo. Eu acho que tá na hora da gente começar a rir da cadeira. Agora que eu disse tudo isso, eu preciso falar que eu acho piada racista e homofóbica uma bosta. Uma bosta, eu acho uma merda. Não só pela ideia que passa, mas porque é comédia ruim. E por isso que eu fico puto quando o humorista faz uma piada merda dessa, porque você tá me obrigando a defender a liberdade de expressão que você tá usando tão mal. Piada preconceituosa é rasa, não é criativa, é batida, elas são baseadas em premissas que estão equivocadas e só são repetidas por milhares e milhares de anos, sabe? E não tem verdade nenhuma delas. E a verdade no humor é tipo a estrutura da casa, sabe? Qualquer Zé Bunda consegue fazer meia dúzia de bêbado num bar de stand-up e dar risada de umas piadas racistas, mas pra você ser um artista, sabe, ter a sua comédia além do superficial, tem que ter verdade nela. Aliás, eu tô usando muito o termo humorista nesse vídeo, mas a gente tem que fazer uma distinção séria, porque, sabe, com o sucesso do YouTube, das redes sociais, a gente tem que saber diferenciar o humorista do cara engraçado. Existe uma diferença entre o humorista, o comediante e o cara engraçado. E não é dinheiro, não é dinheiro. Aliás, tem muito cara engraçado, tem muito mais dinheiro do que muito humorista. Cara, se eu tivesse o dinheiro de um cara engraçado, quem estaria rindo ia ser eu. Agora, pra você saber a diferença entre um humorista e um cara engraçado, você imagina que, assim, o humorista é como se fosse um cantor, sei lá, o Renato Russo. E o cara engraçado é o cara que leva um violão no churrasco pra tocar a Legião Urbana. Na minha humilde opinião, o humorista é o cara que pensa a comédia dele, sabe? Ele é o cara que tem argumento, o cara que, tipo, ele é o cara que faz da comédia dele uma extensão de quem ele é como ser humano. E isso não quer dizer que ele nunca vai ofender ninguém. Não, ele pode sim ofender muita gente. Aliás, isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, ele vai ter argumentos pra se defender. Eu sou a favor de ofender com propriedade, sabe? Eu sou a favor de fazer os outros chorarem, mas estar certo. Eu sou a favor do cara que quando alguém falar, eu me ofendi com o que você falou, o cara poder responder, era pra se ofender mesmo. E toma outra. A gente tem que parar com essa noção de que o humorista veio pra trazer alegria. Piadas muitas vezes podem te deixar triste. As melhores piadas que eu já ouvi na minha vida me deixaram semi-depressivo. Se o comediante quisesse trazer felicidade pra todo mundo, ele faria boquete, não piada. Já o rapaz engraçado, ele vive do feedback imediato. Ele tá sempre procurando a risada mais perto, onde é que tá, pode estar debaixo dessa folha aqui. Ele vai fazer o caminho mais rápido entre ele e a piada. Mas como eu aprendi uma vez andando de Waze, o caminho mais rápido te leva pro meio do Paraisópolis. Geralmente o cara engraçado, ele não corre riscos, ele sempre faz o que vai dar certo, o que sempre deu certo e o que vai continuar dando certo. Ou seja, num ambiente cheio de homem branco e hétero, ele vai fazer a piada sobre quem não é homem branco e hétero. Porque na lógica dele essa é a maneira de você fazer aquela plateia rir da maneira mais rápida. Muitas vezes a piada preconceituosa, ela só funciona pelo fator não pode rir. Você já tentou se impedir de dar risada numa situação em que você não pode dar risada? Tá, tipo, numa reunião, algum lugar que você não pode dar risada, tá ligado? Você quer rir, tipo, não tem nada de engraçado acontecendo, você não quer rir. Às vezes a piada preconceituosa é só, tipo, a versão em escala sociedade desse momento não pode rir. Ou seja, a piada preconceituosa e fácil tem tanta integridade artística quanto um peido no funeral. Mas talvez depois de ver esse vídeo você ainda ache que existem temas que não devem ser tocados pela comédia nunca. Quando alguém traz um senso de humor pra vida, isso pode ajudar ela a encarar momentos bem difíceis, situações bem precárias. Eu sempre falo pra mim mesmo que quando eu consigo rir de algum problema é porque eu tô começando a superar esse problema. E você querer excluir completamente alguns temas de serem tratados dentro da comédia é basicamente você querer excluir algumas pessoas de poderem trazer o senso de humor pra vida delas, certo? Pode não ser a maneira com que você lida com seus problemas, mas pode ser a solução pra muita gente também. Então, tenta tirar isso dos outros. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, compartilhem com seus amigos, cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal. Eu já falei pra se inscrever no canal, mas clica no sininho, porque aí o YouTube manda os vídeos, porque a gente não tá conseguindo mandar direito pra todos os inscritos. Me siga nas redes sociais, porque aí você também vai receber as atualizações dos vídeos e vai ter muito outro conteúdo maneiro. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado. E me apoia, me dá R$1 aqui no Apoia-se aqui embaixo. Eu agradeço muito. Beijinhos.